Porque é isso, entrevista é isso, né? É basicamente uma preparação exaustiva para um resultado, não só a quem, porque isso vai depender de quem escutar ou ler, mas um resultado frustrante sempre, né? Sim. Aquele que se coloca nessa posição, que é uma posição que que está em desvantagem sempre, né? Ele não vai nunca receber a paga pelo que ele acha enfim, que empreendeu. Vai ser sempre um resultado relativo. Né? Mas eu vou conversar com o Munha e não vou conversar exclusivamente sobre o trabalho dele, sobre o que ele tem feito, principalmente na última década. Eu creio que sejam 13 anos, não sei. Mas aqui uma comunicação, uma conexão Rio-Brasília, não é? Rio-Brasília. Rio-Brasília, mais especificamente, Tijuca, qual é a quadra aí? 207 Sul. 207 Sul. A gente tem que restringir sempre esse âmbito, né? Então, Tijuca e, mais especificamente ainda, Maracanã, 207 Sul. Ou seja, são esses dois lugares, esses dois centros de propagação de ideias, que são, eu ousaria dizer, definitivos nas últimas 6 décadas de Brasil, certo? Certo, certo, certo. Acho, assim, se a gente fizer uma conexão, talvez Recife, Salvador, São Paulo, Isso, fechou aí. fechou, tá bom. Fechou o polo. Eu pensei em Recife, lugar que eu tenho, por sinal, bastante simpatia. Você Mas eu me ia diz falar uma de. coisa, o que que você acha? O que que você acha que eu estava pensando sobre isso esses dias? Qual é a grande diferença entre o choro, o chorinho, né? Carioca, o de Recife e o candango. Você consegue pontuar assim quais são as maiores diferenças estéticas? Eu andei pensando muito sobre isso por causa de uma outra entrevista que eu dei esses dias, inclusive para um site português lá, bem bacana, mas ainda não foi publicada de qualquer jeito. E eu estava tentando explicar para ele quais eram, pelo menos ao meu ver, porque lógico, existe toda uma visão acadêmica disso, mas que eu acho que é mais teórica do que prática. Eu falo assim, na prática, como compositor, como estudioso também, né, da música brasileira, eu Uhum. consigo apontar alguns, assim, mas há controvérsias. O que que você me diz que seria a diferença entre os três? Olha, eu já deixo você continuando a falar sobre isso, porque me interessa muito o que você tem a dizer sobre isso agora. Então, Ah, continua. sim. Já pega esse pé e continua aí. Então, o que eu vejo é o seguinte: se você for ver da maneira mais macroscópica, no tocante a intenções, a produção do choro de Brasília, ela é mais, ela tende mais ao virtuosismo, mais ao caráter técnico. Certo. O carioca, ele é mais de diálogo. Ele tende mais ao diálogo com o público. Ele, Interessante. como ele é mais popularizado, digamos assim, ele tem mais história de conexão com o público, ele não é tão afastado desse ponto de vista técnico. Então, assim, ele é mais ele é mais popular, ele dialoga mais, ele se impõe mais como peça de mercado. E o de Recife, eu acho que ele tende mais à inovação, sabe? Tipo assim, Uhum. nos últimos 30 anos, 20 anos, você vê que o choro de Recife, que é muito subestimado no cenário nacional, Você ele... se refere ao Fred 04, é isso? Não, eu tô falando do choro mesmo, Eu estou por fora, porque esse eu desconheço. Não, existe toda uma produção, assim, mas o que eu digo é, se você for, o lance lá, a inovação é mais, não é tanto nesse sentido desse manifesto, né, dessas inovações de manifesto, dessas inovações teóricas,
como é do Mangue Beat, do frevo do Spock, essas coisas. É em outro caminho, né? É mais de fusão com outros estilos, né? E tem esse lance também que o choro tanto do Rio quanto de Recife, eles são muito permeados assim por, cara, pelas festas de rua, né? Pela tradição de festa de rua. Então, assim, o diálogo do carioca, do choro carioca, é muito com escola de samba, com carnaval de rua, enquanto o de Recife ele é muito mais voltado para essa questão do frevo, do carnaval de Recife, carnaval de Olinda e etc. Né? Então, assim... Essa discussão da música instrumental e da letra, né, está na origem da manifestação cultural, né? Já lá na dobrinha, né, na passagem do século XIX para o século XX, eles estavam discutindo isso. Sim, inclusive um dos grandes defensores do Pixinguinha, se você for parar para pensar, é o Arimateia, lá de Recife, né? Um cara que mantém muito a tradição do Pixinguinha, do choro, aquele choro escrito de tema, de apresentação de tema e improviso, sabe? Que tem ali cada forma, né? Um ranço do jazz e tal, é ele, assim, sabe? Então, assim, é uma coisa que é engraçada, né? Porque você vê, talvez os grandes defensores do Pixinguinha hoje em dia estejam ali nessas rodas de Recife, né? Interessante. Sim. Olha, eu não conheço. Você traz uma informação nova. Que não é nova. Para mim é inaudita. Eu desconheço esse movimento. Eu não desconfio dele. Eu sei que ele não só é possível como provável, porque Recife está ligado diretamente a essa criação de cultura popular, né? Ligada à tradição, né? Como o Rio de Janeiro. Mas Rio de Janeiro é até difícil falar do Rio de Janeiro, enfim. Rio de Janeiro... Não, mas isso é uma questão. Isso aqui é uma... Não, sim, porque Recife, como está fora desse eixo nefasto, ele tem muito mais chances, mesmo que eu não conheça fisicamente, ele tem muito mais chance de prosperar, né? Que nada no Rio de Janeiro pode prosperar. Não pode. Essa é a regra, né? Essa é a regra. O ditame é esse. Do Rio de Janeiro, não pode, porque o Rio de Janeiro pode ser uma ofensa. Ele pode oferecer um risco real, né? Eu não digo que Recife não possa produzir tal efeito, mas Recife ficará necessariamente, nessa perspectiva, ficará sempre como algo periférico, né? Enquanto perdurarem essas condições, né? Então, o Rio de Janeiro não serve mais de parâmetro para essas discussões. Eu, inclusive, me sinto envergonhado nesse momento de não conhecer a cena a qual você faz referência. É aquilo que eu te falei, não é muito subestimado o choro de Recife, muito subestimado mesmo. Assim, tem grandes nomes, como eu falei, Arimateia, Xoxo, etc. Os caras são fodas de lá e assim, tem uma puta contribuição para o escopo nacional e passa completamente under the radar, né? Tipo, muito longe muito longe dos canais de divulgação, né? Você vai lá, cara, você fica impressionado, assim, com os caras, sabe, tem uns bandonilistas lá, bicho, que são inacreditáveis. Eles têm uma tradição de bandolim lá que é impressionante, sacou? Tem o Bona, o Jacozinho, saca? Tem cantores também. Tem que ter o Jacozinho lá, cara. Então, Jacozinho, será que é por causa do homem? Eu nem sei te dizer. Mas é óbvio. É que o Jacó é a matriz desse bandolim, né? Sim. Sem dúvida. O Jacó de Botafogo e o Jacó é uma porranca, né? O Jacó do bandolim... Outro dia eu estava conversando com o Dom Camilo, ele falou, estou estudando aqui as partituras do Jacó para guitarra, ele está fazendo uma guitarra.
Aquilo é um negócio absurdo, né? Tecnicamente, né? A técnica empregada ali foi um negócio realmente, algo deliberado e feito de formas a criar mesmo um tipo de barreira mesmo, um tipo de marco, né? É de fato um marco, né? Não, sim, e é engraçado isso, porque também muito dessa tradição do Jacó do Bandolim de fazer coisas, de compor escalas difíceis, escalas complexas, nem Uhum. tanto do ponto de vista do ritmo, mas da divisão em si, é uma Tem. coisa que foi ganhar sobrevida aqui em Brasília, né? Porque aqui em Brasília tem muito O isso. Hamilton. Para começar por ele, né? Mas eu digo assim, é uma coisa de a tradição aqui de ser assim, o cara da roda de choro tem que tocar muito, 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 muito. É uma preocupação técnica Um que é apuro. assim, tanto é que a gente exporta, né? Uhum. Músicos assim, virtuosos, nem Uhum. tanto compositores, mas músicos virtuosos para o mundo inteiro nesse sentido, né, do choro aí. Mas nesse mercado do choro sempre aparece alguém que ou flerta com isso daqui de Brasília, com esse mercado, né, do choro, como o Pedro Martins aí, que, né, Uhum. ele transita em várias searas musicais, mas também tem uma tradição aí do Clube do Choro, etc. Que é esse lance do apego técnico, sabe? E isso difere muito, afasta muito a gente como uma cidade que produz choro, de Recife, do choro paulista também, que também existe, e do Rio, né? Então, assim, é uma coisa engraçada ver como se você for ver a relação né, desses pilares históricos, né, do Brasil, assim, de que, por exemplo, Pixinguinha influenciou toda uma geração em Recife, sabe? E Jacó do Bandolim aqui, sabe? Tipo, é uma coisa interessante ver como essa aleatoriedade talvez se dá, né? Tipo de como é que isso funciona? Por quê? Qual é a história desse universo? Eu te digo que em Brasília, eu não posso falar por Recife, mas eu te digo que por Brasília tem muito essa coisa de ser uma cidade que tem uma tradição, teve, né? Eu acho que ainda tem, eu não sei, eu tô meio desligado disso, mas que tem uma tradição roqueira, né? Então muitos músicos que começaram tocando guitarra, tocando baixo, tocando bateria, acabam naturalmente, por causa do Clube do Choro e por ser né, ter toda uma academia de choro aqui, acabam indo para esse caminho. Então esse pessoal que já é tipo do rock virtuoso acaba permeando, né, nessa. Uhum. E é engraçado isso, porque o Hamilton de Holanda, ele era baixista antes, né? Ele tinha uma banda de rock, ele tocava baixo. Lógico. E ele foi né, ele foi para esse. O Pedrinho aí também, o Pedro Martins, era guitarrista de banda de metal. Transitou né, fez essa transferência para MPB, para o choro, etc. Então, assim, você vê, talvez seja esse funil do rock que acaba criando essa característica no choro que a gente produz, né? É algo a se pensar, né? Interessante. Algo a se pensar e que cria desde já um enigma, né? Sim. Mais interessante de ser pensado mesmo. Né? O Clube do Choro em Brasília hoje, ele já está incluído nos pacotes de viagem, né? Olha, eu não sei, porque eu nunca fiz turismo em Brasília, mas eu já vi que existe um movimento, sim, turístico em relação ao Clube do Choro. Não, sem dúvida. O ônibus chega, vai levar na catedral, vai levar à esplanada, e vai levar ao Clube do Choro. Isso Ah, não... sim, é assim, o clube do Choro, cara, ele tem lá o seu palco, né? Tem o seu bar, onde músicos do mundo inteiro se apresentam, mas o grande, digamos, advento para a nossa sociedade aqui são as aulas, né? A academia do Clube do Choro, no qual eu mesmo estudei e muitos dos meus amigos, inclusive
no Satanic Samba Trio, acho que só 2 membros nunca passaram por lá, mas enfim, tem isso, cara, que gera essa crosta, né, de músicos que saem de lugares diferentes e vão desaguar lá. Então, assim, é muito importante o Clube do Choro para isso. Você pode até dizer que, como palco, tem lá os seus defeitos, tem lá as suas qualidades, lógico, mas como academia, como escola, putz, é essencial. Escola. Porque a gente fala de escola como se fosse algo corrente, né? E o Brasil não tem escola, né? Essa é um dos problemas brasileiros, essa lacuna, né? Essa falta de escola, né? Escola é um momento importante, eu diria. Ele pode ser suplantado, eu acho que a escola deve ser suplantada, né? Mas ela é necessária num dado momento, né? Assim, talvez, eu diria que talvez mais do ponto de vista periférico, né? Assim, tipo, como inserção social, talvez nem tanto como transmissor de alguns tipos de conteúdo, mas com certeza como ambiente social é importante, né? Não tem jeito, assim, não existe eu não creio que exista uma solução válida nesse momento, mas lógico, muito do conteúdo escolar e muito do... A escola, pela reincidência, ela fixa certos exemplos. Sim, exatamente. Eu, de certa forma, eu ultrapasso um pouco esse momento social. Porque o social é inevitável. Inclusive, os curumins foram colocados nela, né? Então, como necessidade. A escola como necessidade é um fato, né? É um fato nacional. Mas a escola como fixador de certos elementos necessários. De repente, até a própria produção de destruição, né, a esses elementos mesmo. Né? E não deixa de ser um laboratório para vivências em sociedade ocidental, né? Você aprende muito desses códigos de interação social na escola, né? Assim, para bem e para mal, né? Porque, lógico, existe toda a sujeira e todo o ruído da sociedade também está encapsulado ali, né? E em muitos casos são mal interpretados e tal. O Satanic Samba Trio é um momento importante, né? E que deveria ter uma divulgação em torno dele. Ele tem a divulgação que tem, né? E
a divulgação que pôde ter nos anos da sua existência, mas eu acho que deveria ter uma divulgação maior. E esse é um dos meus interesses, é um interesse colateral aqui dessa conversa. Então você fala um pouquinho, faz uma apresentação desse, porque eu sei que o Satanic Samba Trio é basicamente o Munha da Sete, né? Que ele é o compositor, ele é o instrumentista, ele é o arregimentador, enfim, você ocupa aí e nesse momento fugir das falsas dos falsos encargos. Eu estou sendo bem direto. O Satanic Samba Trio é uma convergência de tudo aquilo que você trabalhou e pensou sobre o fazimento da música, né, do fazimento musical. Então, apresenta para a gente, nesses, eu não sei, talvez 13 anos, é isso, de trajetória? São, acho que 14. 14 ou 13. Então, apresenta para os que vão escutar isso, faz uma apresentação breve do que foi o Satanic e das alterações e das flutuações que ele passou nesses anos. Então, beleza. Bom, o Satanic Samba Trio foi criado em 2003, 2002, 2003 ali, como um experimento artístico, na verdade. Era uma ideia que eu tinha de fazer um projeto que desafiasse dogmas e clichês da MPB, né? Então, assim, a pesquisa do Satanic Samba Trio de lá para cá, nos nossos 8 discos, passou por esse momento, né? Manteve esse ímpeto, na verdade, de desafiar essas armadilhas que a própria MPB criou para si mesma, né? Que são os clichês, as repetições, os caminhos fáceis, né? Então, nesse tempo eu fui coletando e anotando, literalmente até, pequenas manias da MPB e fui propondo maneiras de desafiá-las, né? Tipo, por exemplo, tem para você fazer um pagode, tem que ser a diferença entre o pagode e o samba é que o samba é em 2x4, o pagode em 4x4. E aí eu meio que bagunçava isso, fazia o contrário, um samba em 4x4. Isso de uma maneira muito simples, né? Da maneira mais rasteira. Lógico que teve o grosso da produção é mais voltado para características mais marcantes. Assim, por exemplo, existem temas, né? Tipo escalas que são repetidas em várias músicas da MPB. Então, assim, eu usava essa escala de uma maneira mais debochada, talvez fazia uma música com ela do começo ao fim, sabe? Uhum. E sempre aí desafiando temas, né? Tipo, desafiando intenções, conceitos já aplicados na MPB, e isso, né? Tipo, a MPB tradicional, né? Que vai desde o, sei lá, do samba até o frevo, o baião, e assim, mudando muito tentando, né, propor mudanças de observação sobre esses fenômenos. Então, assim, a gente já está aí, a gente tem aí uns 13, 14 anos de repetição dessa carga, né? E, assim, continuaremos aí enquanto houver caminhos não trilhados da MPB. Então, caminhos não trilhados por nós, né, na MPB. Então, estamos aí. O Satanic hoje, ele é um sexteto? Não, ele é um quinteto. Na verdade, assim... Isso vai mudando com as formações, né? Sim, o Satanic Samba Trio já foi... Ele já foi trio? Não, trio nunca. 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 É a única... já fomos quarteto, quinteto, sexteto e hepteto, mas trio nunca. Então a formação atual é quinteto.
É um quinteto, eu no baixo, né, o Jota no cavaco, o Sombrio no clarone, na sanfona, o Lupa Marques, que está aí desde o começo da, da fundação da banda, né, desde a fundação da banda, na bateria, e o Dom Chaves, lá de Goiânia, no violão. Então, assim, a gente... e quando você diz que eu sou o Munha da Sete o Satanic Samba Trio, eu acho exagerado porque, assim, eu posso ser o elemento centralizador, sim, até porque eu componho as músicas, né, e etc. Mas hoje em dia, muitos desses membros da banda já fazem arranjo, já propõem pesquisas, já propõem soluções. Então, assim, no começo, o Satanic Samba Trio realmente era... Mas eu preciso dizer nesse momento que essa característica, eu sei exatamente quando falo, eu sei o que estou dizendo, que essa incorporação, essa abertura, depende, ela é feita necessariamente por alguém. Desculpa, eu não ouvi, cortou aí. É feita pelo quê? Esse processo de abertura para que os demais componentes interfiram e passem a ser eles mesmos propugnadores de novas questões, é preciso que isso parta de alguém. Né? Essa sim, não, claro. É uma característica central, de uma centralidade. Né? Não, sim. Eu já trabalhei com grupos, né? E é muito difícil você fazer as pessoas aceitarem essa posição. Né? Porque é muito mais confortável sempre num trabalho, num processo de grupo, que alguém assuma essa posição. Sim, né? sim, até por uma questão política mesmo, porque assim, às vezes dentro da banda, quando é uma democracia total, onde todos têm que votar todas as decisões, ou onde todos podem questionar todos os movimentos, tende ao fracasso. Sim. A maioria vai criar tensões desnecessárias, na maioria dos casos vão se criar. E assim, aí tendo um elemento centralizador, as coisas tendem a andar para frente. E assim, existem as vantagens de você ser um elemento centralizador, né, um aglutinante, mas existem responsabilidades bem assim, chatas, né? Você responde por algumas coisas. Sempre uma inconveniência, né? Existem as inconveniências e as conveniências, né, dessa posição. Eu mesmo, por exemplo, eu toco na banda do trabalho solo do nosso do cavaquista do Satanic Samba Trio, né? O J. Dale Combo é a banda dele, né? E, cara, ali, apesar de ser uma banda muito difícil, eu sou um mero baixista, eu me sinto relaxadíssimo. É uma carga muito mais leve, muito mais tranquila. Eu tenho muito menos dor de cabeça. Então, assim, é um alívio para mim, sabe? Até porque é um projeto fantástico, assim, né? Ele é um compositor impressionante. Então, qual é o nome do grupo? J. Dale Combo. Tá? Saiu o CD agora, inclusive. Eu não sei se ele começou a divulgar, mas foi um processo árduo aí. Acho que ele vai começar a divulgar em breve, assim, vai começar a marcar a presença na internet em breve. Mas o CD já está pronto aí, se bobear já está por aí. Opa, que bom, que bom. Porque eu já lidei muito com isso, porque acaba que essa problemática aqui, que parece menor, né, porque justamente alguém que está, alguém que tem digamos, a proeminência e tal, quando esse alguém propõe a abertura, né, parece que os problemas foram resolvidos, né? Exatamente. Mas não, eles nascem aí, aí. E eu já verifiquei isso repetidas vezes, ou seja, a dificuldade originada da proposição, da propositura, né? Da necessidade da abertura. O que isso gera no interior dos grupos é terrível, é terrível. Né? Não, assim, eu já tive experiências
nesse sentido, não em bandas assim, mas em assim, projetos meramente musicais, mas já tive muito essa experiência, por exemplo, em grupos de teatro, sabe? Isso. Em grupos de teatro que às vezes são 9 pessoas, as 9 pessoas têm seus encargos, mas tem ao mesmo tempo o direito de dar pitaco no trabalho dos outros. Então, assim, eu ia fazer trilha sonora e tinha 9 pessoas pedindo coisas diferentes, às vezes uma contradizendo a outra. Eu, inclusive desisti em uma dessas vezes, porque não dava. O ambiente social ali naquele microscópio era terrível, assim, eu não conseguia trabalhar. Então, assim, assim, é uma complexidade desnecessária você manter um micro-universo com tanto atrito, né? Com tantas. Talvez funcione em alguns casos, sim. Acredito que talvez varie de caso a caso, né? Mas eu diria que são exceções. Na minha experiência, é exceção. Assim, os projetos mais longevos tendem a ter uma figura centralizadora. O Satanic, que já é uma realidade, né? É uma realidade no cenário da música brasileira, que não recebeu o tratamento devido, né? De uma crítica que é uma crítica inexistente, na verdade, né? Porque a crítica no Brasil ela não chegou a se conformar, né? A crítica de arte, né? É alguma coisa entre nós bem insípida, na verdade. Né? Mas eu digo assim, nós nem sabemos do que trata, eu diria. Eu nem diria que é uma coisa de. Não a crítica de arte propriamente dita, mas a de música popular é um fenômeno mundial aí, eu usaria dizer, assim, pela experiência que eu tenho né, com o Satanic Samba Trio, assim. É uma crítica muito menos especializada do ponto de vista teórico e mais dependente do patrimônio referencial de seus autores, sabe? Então, assim, o cara vai, às vezes ele faz uma análise estética superficial e vai procurar maneiras de
criar metáforas para explicar o que você tem. Já o que você está apresentando. Já a crítica, por exemplo, das artes plásticas, ou ela é mais efetiva. não, ela é mais efetiva, ela é mais descritiva, mais conceitual, né? Ela dialoga com conceitos e ela é o método. Eu usaria até dizer assim, vou bater na boca 10 vezes antes de dizer isso, mas ela é mais científica, entende? Então, assim, tanto a de teatro quanto a de artes plásticas, ela tem já um apreço especializado. Até porque, assim, a música popular, como a gente conhece hoje, né, como um fenômeno cultural conhecido hoje, é muito mais recente do que a música erudita. Na música erudita, a gente vai ter, sim, crítica especializada. Mais popular, nem tanto. Você vai ver, por exemplo, um review de um disco de música popular, o cara vai dar uma nota, vai explicar mais ou menos como é que é, e não vai, por exemplo, ter a profundidade de discurso de explicar, por exemplo, o que está acontecendo ali em termos de apreciação musical mesmo, de ritmo, de harmonia, sabe? A maioria das vezes vai passar batido isso. Lógico que também devem existir exceções, eu não me lembro de ter visto recentemente, mas lógico que deve existir. No caso das artes plásticas e do teatro, por exemplo, eles vão dizer, isso aqui o cara usou mal a tinta óleo, ele podia ter usado tinta acrílica, aqui esse equilíbrio geométrico desse quadro está todo torto, a proposta cromática dele envolve cores quentes e aí por isso aponta para uma outra possibilidade dentro desse discurso, entende? Então, assim, é uma coisa, é um fenômeno que eu ouso dizer é mundial. O Satanic já fez turnês no exterior, já teve... Mas alcança os compartimentos do globo, são alcançados em tempos diversos. Né? Ah, sim, claro. Isso não alcança o mundo como uma teia. Né? Isso vai sendo disseminado de forma parcial. Né? Em 4 dimensões, né? Exato. É porque nós conversamos isso em outros momentos, né? E aqui acho que a gente pode tratar, porque a pós-modernidade, que já é em si um termo muito vago, né? Ela gerou, a partir da década de 90, né, a implosão, inclusive, de termos que já tinham sido historicizados, como a vanguarda, por exemplo. A vanguarda, a partir da década de 90, já passa a significar coisas outras, já não tem um poder abarcante. Né? Como... A vanguarda diz muito pouco a partir de uma condução a uma relação objeto-comportamento, que é o que se trata hoje. Né? Sim. É mais uma intenção, mas é interessante isso, porque é uma discussão que existe, né, na comunidade da pesquisa artística. Que é esse lance da pós-modernidade ser definida também pelo conceito das micro-vanguardas, né? De, às vezes, um artista só já representar todo um movimento, todo um arcabouço ideológico, sabe? Então, assim, se você for ver, dos anos 90 para cá, surgiram várias expressões artísticas que não existiam antes. Por exemplo, sei lá, desde o land art, lá do Richard Serra, daquele pessoal, até a arte cinética, sabe? E coisas de intervenção na internet e até mesmo nos movimentos musicais, coisas que, né, tipo, aconteceram aí, tipo, a arte a musicodramaturgia,
várias pequenas vanguardas que não têm aquele ranço de movimento abraçador como existia no começo do século XX e XIX, porque não existe tanto os métodos de proposta, eles não são mais tão homogêneos, né? Você não publica hoje em dia um manifesto em um jornal ou em alguma coisa que vai ter que vai exclusivamente chegar a toda uma comunidade artística, né? Tipo, de um país, por exemplo. Às vezes, assim, hoje em dia as maneiras de você lidar com suportes teóricos é tão variada que cria essa, entre aspas, anomalia, né? Das vanguardas existirem, às vezes, em micro-universos, em pequenos destacamentos comunitários, né? Se você for ver, né, tipo, tem esse fenômeno até na música popular brasileira, né, de ter a vanguarda paulista, de ter hoje em dia a vanguarda carioca, a vanguarda candanga, né? É interessante isso, assim, é uma característica do pós-modernismo mesmo, né? Ele não é tipo, não parte de um movimento de propulsão único, né? Ele tá aí com várias molas, né? Tipo, tá sustentado por várias molas. Isso é assim, lógico, há controvérsia sobre isso também, mas é uma coisa que é uma teoria que eu gosto, assim, que eu acho que acredito. A gente até já conversou sobre isso em outras oportunidades e você pareceu até bem inclinado a aceitá-la, né? Então, se você considerar a diferença entre música popular e erudita, a diferença conceitual, o Satanic tende, sim... Essa moeda já passou por várias desvalorizações, né? Ah, sim, com certeza. E várias mudanças, né? Tipo, de nome, inclusive. Era Reis, né? Veio de Réis é real, né? É. Mas a questão aqui, assim, se você considerar que música de erudita é majoritariamente aceita como aquela música de orquestra, de câmara, de teatro... Música de concerto, né? Música de concerto, E o Satanic Samba Trio, apesar de ter um flerte com esse universo, música de palco, música né? de Tipo, palco. é música de palco, é música, assim, a execução viva dela é no palco, né?
Certo. mas apesar de ser também música escrita, né, digamos assim, a gente pende mais para esse universo, mas existe todo um nicho, e isso é uma coisa que eu acho que é um assunto muito pouco abordado, existe todo um nicho de transição, né, de conexão entre música erudita e popular, né? Se você for ver, voltando à conversa do choro, por exemplo, existe muito disso no choro hoje em dia, né? Porque do choro instrumental, né? Sei lá, do Spock, que na verdade não é choro, é frevo, mas ele também tem lá suas variações do choro, né? O Letieres Leite, sabe? Tem muita essa carga de música erudita nessas coisas, né? E aí às vezes até fica fica embaçada, né? Essa descrição. E o Satanic Samba Trio, volta e meia, aparece nesse escopo. Assim, pelo fato da gente estar lidando com um material bruto da música brasileira, por exemplo, eu vou procurar clichê de clichês do samba, do pagode, eu vou ouvir o que há de mais rasteiro nesse universo. Eu vou ouvir o que há de produção mais naif nesse universo, sabe? Vou procurar as coisas que são menos, talvez, imaginativas, né? Então, assim, eu tô lidando muito com o bruto e a reprodução da música popular de uma maneira ou de outra. Então, assim, eu não consigo entender o Satanic Samba Trio como música erudita. Apesar de, sim, ter lá a sua semelhança, né? Com alguns processos, principalmente, mais do que características estéticas mesmo, com a música erudita. Então, assim... Então, outro dia eu te mostrei o Ritmetron do Marlos Nobre, né? Sim. E o Marlos Nobre, que já veja bem, ele é de uma geração anterior, ele já é tributário da modernidade, né? Ele nem está... Ele é a modernidade, né? O Marlos Nobre é a música moderna do Brasil, né? E eu, numa conversa que eu tive com ele há quase 20 anos, nós tratávamos exatamente disso, desse ponto agora, em que chegamos na nossa conversação de cerca de 1 hora, né? Que é um ponto de partida para conversações, né? O que é a música popular, exatamente, né? A música popular nós sabemos, né? Sim, mas o que pode tem pano para manga, né? Mas o que pode ser a música erudita nesse contexto, né? O que pode ser a música erudita num país como o Brasil, né? Que Peraí, eu não ouvi, desculpa, falei de novo. Picotou o áudio aí. O que pode ser a música erudita, a chamada música erudita, que é um termo em desuso, de fato, mas o que seriam esses procedimentos da música europeia, né, dessa tradição europeia da música de concerto, o que eles se tornariam num terreno como o Brasil, né? Sim, o que eles se tornam a partir desse contágio, né? E o Marlos Nobre informa que era uma necessidade moderna, né, de procedimentos compatíveis com o momento da década de 50, né? E já gerando uma série de questões à altura, de questões pertinentes e aparentemente intransponíveis à época, né? Problemas. Toda a produção artística se configurou à época como um impasse, né? Então, ele diz que, sendo brasileiro, ele é de Recife, né? E Recife retorna aqui a nossa conversação. Você já citou o Spock algumas vezes, o Leitieri, né? O Leitieri é de Salvador, né? Mas
Mas ele tem, o centro é Pernambuco, não? O que foi? Desculpa, não ouvi. Ele produz em Pernambuco, não? Eu acho que ele tem músicos na orquestra dele, né, na orquestra lá da Rumpilês de Recife, sim, de Pernambuco, acho que sim. Mas eu não Bom, sei onde exatamente ele está produzindo ultimamente, não. e o Marlos Nobre informa isso, ou seja, eu sou brasileiro, né? Eu venho eu venho dessa realidade, né? Eu nasço aqui, eu me desenvolvo aqui. Então, eu sou brasileiro, estou à procura de uma certa de um certo norteamento, né? De alguma coisa que balize a minha produção. Só que eu também estou ligado no mundo. Eu quero também pertencer a tudo que o mundo traz, né? Como possibilidade. Né? Ah, sim, é uma coisa, e é interessante também você ver isso, né? Como os artistas brasileiros se portam artisticamente para o público local e Interno, para o exterior. É interessante isso, porque aqui no Brasil, por exemplo, o Satanic Samba Trio é uma banda de Brasília. É uma banda banda de de Brasília. Brasília. É. Passa pelo que se espera de uma banda de Brasília. O pessoal acha que vai vir com essa carga de banda de Brasília. Quando você vai para o exterior, né, nas nossas Isso tudo turnês, se desfaz. vira exatamente. E aí você vira uma banda brasileira. É outra carga, né? Outra realidade. Eles não sabem lá fora o que é, né? O que se esperar de um artista de Brasília, mas sabem o que esperar de um artista brasileiro. Então a gente transita muito nesse universo. Foi uma coisa que eu até demorei um pouco para entender, não a entender, mas a aplicar. Eu demorei para aprender a aplicar ela artisticamente, sabe? Uhum. Porque eu, nas primeiras transmissões do Satanic para fora, eu me apresentava muito como um músico de Brasília, como uma experiência artística de Brasília. E isso não atingia os ouvidos certos e não atingia da maneira certa. Então, a gente saindo Sim. daqui vira uma banda do Brasil, que, lógico, jamais vai deixar essa origem do Distrito Federal, né? Mas que para conseguir se conectar tem que fazer o maneirismo do artista brasileiro, que é até interessante, que também acaba sendo digamos, uma tela de clichês, né? Não deixa de ser uma tela de clichês muito convidativa que convida muito a sua destruição, né? A sua desconstrução. Então, assim, é legal ele chegar lá como uma banda brasileira, todo mundo de capuz preto, sabe? Então, Uhum. assim, os caras ficam já, né? É muito legal chegar lá, a banda brasileira, e como a gente já fez em shows falando espanhol, sabe? Os caras. Então, assim, é interessante ver também esse lado, né? Que é muito uma coisa específica de artistas periféricos, né? Sim. De nós sul-americanos, africanos e asiáticos do Oriente Médio. A gente acaba passando por esse filtro da representação nacional, que tem lá suas desvantagens e vantagens, né? Tem um terreno fértil de desconstrução estética que pode ser aproveitado, sim, e eu faço com muito gosto.
E o Rio de Janeiro, como é que tá? Vocês vão vir ao Rio? Cara, eu te digo que está sendo negociado, sim. Rio agora em 2018. É? Pô, venha, por favor. Pô. Sim. Estamos encaminhados. Então mantenha informado, mantenha, né? Ah, não. Com certeza você saberá, meu filho. Sem dúvida nenhuma. Mas eu quero mesmo continuar essa conversação. Claro, com certeza. Tô aí para isso. Que está desde já na sua possibilidade, dentro das suas possibilidades, né? Sim, Mas claro, vamos negociar. sempre que ela existir, nós vamos conversando e vamos colocando essas pílulas, né? São pílulas Sim, claro. de dados, de informações e de possibilidades aí e tal. Tá, pô, demorou. Tá? Então valeu aí, agradabilíssimo, como sempre, vamos conversando. Tá bom. Tô na área. Quero divulgar a música, porque eu gosto de escutar, né? Eu sou um ouvinte, né? Muito bem, muito bem. Não tão aplicado, o que já está evidenciado com o meu desconhecimento do cenário da música instrumental pernambucana. Que isso, tem correção isso aí. Tá bom, tá certo. Então, olha, um abraço aí, tá? Beleza, valeu, cara. Estamos aí. De Brasília. Brasília precisa de cuidados. Sim, deixa comigo, tá em boas mãos. Tá em boas mãos? Nas minhas, né? Não respondo por mais ninguém, não. Você se responsabiliza somente Pela minha área. pelo par de mãos, né? Exatamente. Brasília. Eu estava escutando o Sérgio Sampaio. Você conhece Brasília do Sampaio? Conheço, lógico. Como não? Que é uma canção, né? Assim, uma canção lisa, né? Reta, sem nenhum prurido, né? Uma coisa. O Sampaio é muito bonito, né? Exatamente. Sampaio é uma criatura daquelas que sentaria conosco e nós passaríamos uma noite bem agradável, né? Sim, com certeza. E ele andou por aí, cuidado, hein? Tô de olho. Tá de olho, né? Tô de olho. Então, meu irmão, um abraço pra ti, tá? Beleza, valeu. Qualquer coisa grita aí. Tá?